E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos então dar sequência aí no nosso estudo da parte de organização da administração pública. Cara, pensa num tópico que sem a menor dúvida você vai encontrar em prova, é essa parte aqui. Tanto cobrado especificamente os temas, os trechos, as especificidades dela, como também junto com outros tópicos. Então eu sempre gosto muito de dar atenção especial aqui, pois além de ser um assunto que cai por si só, ele também cai misturado com outros assuntos, ele dá uma base para todo o direito administrativo. E agora a gente vai falar da parte da organização da administração pública que mais cai em prova, que desaba, desmorona em prova, que é a administração indireta. A direta é molezinha, né? A direta é um passeio, pouquinhas regras, as regras são comuns. Aqui a gente começa a ver a coisa um pouco diferenciada, porque dentro da indireta nós temos aqueles 4 entes: autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Joia. Esses entes, eles possuem algumas características em comuns, que é o que a gente vai começar a analisar aqui. Então, primeiro, nós vamos dar uma olhadinha nas características comuns, naquelas características que servem para os 4 entes, e depois a gente vai bater aí as diferenças de cada um deles. Personalidade jurídica. O que isso significa, Thales? Você já sabe. Se eles têm personalidade jurídica, se eles são pessoas jurídicas, eles possuem capacidade processual do INSS, que é uma autarquia da União. Se um servidor de INSS causar um dano a alguém, podemos processar a União? Não. Por quê? E eles também são titulares de patrimônio próprio, mas aqui tem uma pequena distinçãozinha que nós vamos aprofundar no momento oportuno, mas eu já vou te falar aqui pelo menos a parte mais básica. Olha só, os 4 são pessoas jurídicas, ok, mas olha a regra geral. A autarquia é a única que é pessoa jurídica de direito público. Enquanto os outros 3 entes, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista, esses 3 aqui são pessoas jurídicas de direito privado. Essa é a regra geral. Depois, no momento oportuno, a gente vai ali pegando um pouco mais na veia. Muito bem, vimos então a primeira característica. Segunda característica também bastante importante é que esses entes da indireta, eles são dotados de autonomia. Eles cuidam da própria vida. Eles têm autonomia administrativa e financeira. Eles resolvem quando vão fazer concurso. Olha o exemplo que eu dei do INSS, que é uma autarquia federal. O INSS que resolve quando vai fazer concurso, onde ele vai aplicar as suas verbas. Não é a União que manda nele, pois ele possui essa autonomia, logicamente dentro dos ditames legais. Então a autonomia que eles possuem é administrativa e financeira. Toma cuidado com a pegadinha, pois os entes da indireta não possuem autonomia política. Autonomia política, que é a capacidade política, a capacidade para legislar, esses entes não possuem. Então cuidado com essa pegadinha aqui, que quem tem autonomia política são apenas os entes políticos, os entes da direta. Muito bem. Terceira característica também super importante. Tanto a criação quanto a extinção desses entes está submetida ao princípio da reserva legal. Olha o nome, reserva legal. Significa que aquilo está reservado à lei, que aquilo só pode ser feito por meio de lei. Então, se a banca afirmar para você que a criação de um ente da indireta depende de lei, correto. Eu não estou afirmando que a lei cria ou que a lei autoriza a criação, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que depende de lei. Olha só como funciona. Uma lei específica é quem vai criar a autarquia ou autorizar a criação de uma fundação pública, de uma empresa pública e de uma sociedade de economia mista. Mas repara o que tem que ter lei? É a lei que cria ou a lei que autoriza, mas precisa de lei. Essa criação não pode ser feita por um ato administrativo, por um decreto, por exemplo. Precisa de lei. Princípio da reserva legal. Então, cuidado para ter esse feeling de sentir ali quando a banca está te perguntando se a lei cria, se a lei autoriza ou se depende de lei. E não. Necessariamente é criada ou autorizada. Depende de qual ente a gente está falando. Lembra que a autarquia a lei cria, os demais a lei autoriza. Agora, se perguntar se depende de lei, isso está correto. Então, só toma cuidado com isso para não se embaranar na prova. Ô, Thales, o que é essa lei específica? Em prova, a banca pode falar para você, depende de lei ou lei específica, tanto faz. Essa lei específica significa o seguinte, que essa lei que vai criar, por exemplo, a autarquia, a única finalidade dela é a criação da autarquia. Não pode virar lei, tipo assim, imagina que vem uma lei e fala, essa lei amplia o rol de crimes equiparados hediondos e no embalo cria uma autarquia. Não, não pode, não pode.
A única finalidade dessa lei é o ente. É criação, definição das finalidades daquele ente. Ela não pode dispor sobre outros assuntos. Isso que é a tal da lei específica. Então, na sua prova, se vier falando lei específica ou lei, está correto. Não precisa estar escrito específica lá. Dá para admitir lei também. Talhos, lei ordinária ou lei complementar? Qualquer uma das duas. Qualquer uma das duas. Nós temos a lei ordinária e nós temos a lei complementar. A lei complementar, ela exige um quórum maior para ser aprovado. A lei ordinária é um quórum menor. Então, usualmente, é feito por meio de uma lei ordinária, que é uma lei um pouco mais simples de ser editada. Mas se quiser fazer por lei complementar, pode. Não há vedação, é esquisito, né? Vamos combinar. Se dá para fazer de um jeito mais simples, para que fazer de um jeito mais complicado? Mas se quiser, pode. Então, se falar para você que depende de lei complementar ou que é apenas lei ordinária, está errado. Normalmente é feito por lei ordinária. Mas se falar então que depende de lei complementar, por exemplo, está errado, porque uma mera lei ordinária pode ser utilizada. E geralmente é o que a gente faz no caso concreto. Então esse é o princípio da reserva legal. Tanto a criação quanto a extinção depende de lei. Olha só, a lei cria autarquia, a lei extingue a autarquia. A lei autoriza a criação de uma empresa pública. A lei autoriza a extinção de uma empresa pública. Da mesma forma que a gente faz, a gente também desfaz, com as mesmas formalidades. Joia! Depois a gente vai aprofundar também isso no momento oportuno, está aqui só características gerais. Um outro princípio importante nessa parte é o chamado princípio da especialidade. O que o princípio da especialidade determina? As especialidades do ente já irão constar da lei de sua criação. Tipo assim, quando a gente vem e cria uma autarquia. Ah, eu vou criar uma autarquia. Para quê? Ah, não sei, cria. Cria, depois a gente vê. Não, não pode. Não pode. A própria lei que cria a autarquia já define quais são as finalidades desse ente. Já fala, olha, essa autarquia vai fazer isso, isso, isso. Esse que é o princípio da especialidade. As especialidades, as finalidades do ente já constam na lei de sua criação. Então, quando a gente vem e tem aquela lei que cria a autarquia, naquela lei já vai falar para que aquela autarquia serve. Não pode ser criado uma autarquia, por exemplo, para depois definir. Não, a própria lei já fala as suas finalidades. Esse é o princípio da especialidade. Segundo ponto, então, aqui da especialidade que a gente viu. Então, primeiro, ó, a finalidade do ente já consta na lei de criação, ok? E aí a banca pode dar uma floreada. Segundo ponto, falar tipo assim, ah, pode ser criado um ente para futura definição das suas finalidades. Não, não pode, já está aqui. E nós vamos ver já já que essa finalidade para a qual ele foi criado vincula o ente. E esse já já chegou, porque agora é a vinculação às finalidades. Olha só, vinculado a essas finalidades. Vou te dar um exemplo. A União chegou um dia e falou, ah, vou criar uma autarquia para prestação de benefícios previdenciários, assistenciais, que eu não estou com muito paciência para lidar com o velho, não. Vou criar uma autarquia e jogar isso aí para ela. Criou lá o INSS. O INSS trabalha com prestação de benefícios previdenciários e assistenciais e outras coisas. Fins da sua criação. Muito bem, já já falamos um pouco mais disso também. A gente está traçando características gerais, depois a gente vai juntando tudo. Um outro ponto. A indireta, ela representa o que a gente chama de descentralização administrativa. Lembra que na parte de conceitos a gente tem a direta, a indireta e os sinônimos? A gente chama a direta de administração centralizada e a indireta de administração descentralizada. Então eles prestam um serviço público descentralizado. A indireta é um exemplo de descentralização administrativa. Só estou fazendo o link, tem uma parte que fala disso. Centralizado, descentralizado, é só fazer o link. Então, como a gente chama ali de entes descentralizados, ou melhor ainda, administração descentralizada, é um dos sinônimos que se refere aqui à indireta. Então, quando fala para você, a indireta presta um serviço público de forma descentralizada, está correto. Porque ó, a direta é centro, a indireta fora do centro. A direta centralizado, a indireta descentralizado. Legal, facinho, né? Um outro ponto que está no artigo 37, e geralmente passa meio, sabe, a olho aí para a galera, acaba não lendo. A autorização legislativa é a exigência que nós temos, então olha só, tem que ter lei autorizando, primeiro, para ser feita a criação das subsidiárias. Carlos, o que é subsidiária? A subsidiária é tipo uma, não é o termo correto, mas só para ajudar a entender, é tipo uma filialzinha de um ente da indireta. Olha só, Petrobras, Transpetro. A Transpetro é uma subsidiária da Petrobras. Mas o que me importa, Thales? O que importa é o seguinte, para criar a subsidiária, o que precisa? Lei. Tem que ter lei autorizando.
Se a banca fala que é por decreto, que é por um ato, ou a lei criando, está errado. Tem que ter uma lei autorizando a criação de subsidiárias. E também precisamos de uma lei autorizando a participação na iniciativa privada da indireta ou das subsidiárias. Veja bem, a indireta, ou mesmo uma de suas subsidiárias, podem participar da iniciativa privada? Pode, desde que haja lei autorizando. Esse que é o ponto que eu quero que você fique de olho. Criação de subsidiária ou a participação da indireta ou de subsidiária na iniciativa privada, o que precisa? Lei autorizando. Autorização legislativa. A banca vai copiar e colar certo, ou ela fala que não está errado, ou ela fala que pode por decreto. Está errado também. Fica de olho nisso aqui quando cai. Geralmente muita gente acaba se embananando aí porque não lê a CF, né? Isso aqui é texto expresso da CF. Joia. E um outro ponto. O mais importante até agora é esse aqui. Entre a direta e a indireta, não há hierarquia ou subordinação. Entre o ente da direta, por exemplo, a União, e o ente da indireta, uma autarquia, o INSS, não há hierarquia ou subordinação. Quer ver? Anota isso aí, inexistência de hierarquia ou subordinação com o ente federado, que foi quem o criou. E vem cá que agora eu vou te explicar uma coisa que cai pra caramba em prova, mas cai muito mesmo, que é a relação que existe entre a direta e a indireta. Olha só, primeiro, ó, vem comigo. Nossa, presta atenção, depois você copia, bate um print aí, mas presta atenção primeiro, que é o mais importante. Tem a direta. Quem que é direta mesmo? União, Estado, DF, município. Beleza. Nós sabemos que qualquer um dos 4 entes da direta pode criar um ente da indireta. Autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade e economia mista. Então, entre a direta e a indireta, lembra que precisa de lei? Lei que cria, lei que autoriza. Mas entre a direta e a indireta, há hierarquia ou subordinação? Não tem. Nessa relação aqui, não há que se falar em hierarquia ou subordinação. A direta não manda. Não pode chegar, por exemplo, a direta e falar para uma autarquia, ó, vai fazer concurso, licita. Não pode. Ele não pode. Por quê? Porque entre eles não há hierarquia, não há subordinação. Beleza. Mas não quer dizer que o ente da indireta também faz bem o que ele quiser. Pois ele está, conforme nós vimos ali, vinculado às finalidades de sua criação. Ele não pode fazer uma finalidade diferente daquela para o qual ele foi criado. Vem cá. Igual a casa alugada. Imagina que você vai e aluga uma casa. Tem um dono da casa e tem você que está alugando. O dono da casa, ele manda na casa que você alugou, ele entra e fala, bora, bora, levanta, vamos passar um pano no chão, cadê o almoço que não está pronto? Você vai estudar de tal hora a tal hora. Não, ele não manda. Você alugou a casa é tua, você manda nela. Então, quer dizer, hierarquia e subordinação não tem. Mas imagina que quando você foi fazer o contrato de aluguel, é um dono chato. Ele falou, ó, eu vou alugar, mas é para uma pessoa sozinha, não pode ter comércio aqui dentro, não pode ter festa, não pode ter animais, não pode ter barulho, festa, nada. E você, capaz, nossa, não, nunca faria isso. Aqui vai ser praticamente um templo budista. O senhor pode ficar tranquilo. Beleza. Aí daí uma semana, o cara alugou, né? Ele passa lá, terça-feira, 3h20 da tarde, dia útil, e o pau comendo lá na casa. Tuts, 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 a festa lá cheia de gente. Ele olha pela janela, um monte de colchão no chão, tá morando 15 pessoas ali dentro, cheio de bicho. E o povo se comendo lá dentro, uma bebedeira desgraçada, e o comércio, e rolo confusão. Não, peraí. Foi alugado com uma finalidade. E está sendo exercida uma finalidade diversa. O dono da casa pode fazer algo. Então, o que acontece? Entre a direta e a indireta é a mesma coisa. Não tem hierarquia, não tem subordinação. Ele não manda. Mas a direta, ela fica de olho no ente da indireta, para ver se ele está cumprindo as finalidades para o qual foi criado. E sabe qual que é o nome dessa relação entre direta e indireta? É a tutela administrativa. Olha só, a direta, ela faz a chamada tutela administrativa. Sabe o que é a tutela administrativa? Olha o nome, ó. Controle finalístico. Controle dos fins. Ela fiscaliza se o ente da indireta está cumprindo as finalidades de sua criação. Pode ser chamado também de supervisão ministerial, isso no âmbito federal. Se fosse estadual ou municipal, poderíamos chamar de supervisão secretarial. Mas em prova você vai ver ministerial mesmo. Ô Thales, por que o nome é supervisão ministerial? Por causa disso, olha só. Nós temos a direta, ok? Por exemplo, a União. A União, ela trabalha por meio de seus órgãos. Por exemplo, o Ministério da Previdência Social e o Ministério da Justiça. Ela tem os seus órgãos. Aqui, de outro lado, nós temos a indireta.
Por exemplo, o INSS e a FUNAI são entes da indireta. Uma autarquia e uma fundação pública. Ok. Como funciona? Cada ente da indireta fica vinculado a um ministério. Por exemplo, quem fica de olho no INSS é o Ministério da Previdência Social. Quem fica de olho na FUNAI é o Ministério da Justiça. Por isso que a gente chama isso aqui, olha só, de supervisão ministerial. Nós temos um ministério que fica de olho ali no ente da indireta. Por isso o nome. Então a União, por meio dos seus ministérios, é que faz a tutela administrativa, controle finalístico, supervisão ministerial. E grava na cabeça com força essa parte em que entre direta e indireta não há hierarquia, não há subordinação, que você vai ver muito isso aí em prova ainda, beleza? Vem comigo para o próximo quadro. Olha só, vamos analisar agora a administração indireta em espécie. Vamos ver então as características de cada ente da administração indireta. Vamos ver então um deles por vez. Vamos começar pela autarquia. Olha só, as autarquias. Você pode encontrar, às vezes, uma questão se referindo à autarquia como serviços autônomos, blá, blá, blá. Peraí, Thales, por que serviço autônomo? Porque é o que está lá no decreto 200/67. O decreto 200/67 ele fala que as autarquias são os serviços autônomos que irão desempenhar atividades típicas do Estado. Calma, que a gente vai ver um detalhe por vez. Eu só quero que você já fique ligado que caso na sua prova haja aí uma menção à autarquia como sendo serviço autônomo, está correto. Vamos lá, um detalhezinho por vez. Primeiro, a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. Super importante essa informação. Em tópicos futuros você vai ver a relevância disso. A autarquia, por ter essa personalidade jurídica de direito público, ela pode fazer algumas coisas que, em regra, só a direta poderia. Justamente por essa personalidade de direito público. Aqui ela pode atuar com superioridade em face dos particulares, que é algo que estava reservado à direta. As autarquias, elas são muito parecidas com os entes da direta. Tanto que se você não souber que é uma autarquia, você acha que é um órgão público da União. Vou te dar um exemplo. O INSS. Quando você olha assim para o INSS, fala do INSS, não dá a impressão que ele é um órgão público, tipo a Receita Federal? Pois é, mas o INSS não é um órgão público da União, ele é uma autarquia, ele é um ente que possui personalidade própria. E essa característica de parecer muito com o ente da indireta é originada disso aqui, ó, da sua personalidade de direito público. Muito importante isso. Ela pode, por exemplo, exercer o chamado poder de polícia, que é atuar em superioridade, exclusivamente por conta dessa sua personalidade de direito público. É o único ente, então, da indireta que tem esse tipo de personalidade. Beleza. Como que se dá a criação de uma autarquia? A autarquia lei? Cria. A autarquia é criada diretamente por lei. A autarquia ela tem uma característica que é o seguinte. Como que adquirimos personalidade jurídica? Nós, pessoas físicas, é a partir do nascimento com vida. Colocou a cabecinha para fora da mãe, deu uma respirada, adquiriu personalidade jurídica. Agora, quando a gente fala de pessoas jurídicas, elas não nascem no hospital, elas nascem em cartório, quando são registradas em cartório, com exceção da autarquia. A autarquia não nasce em cartório, ela nasce diretamente com a publicação da lei. Olha só como você pode ver em prova. Ó. A aquisição da personalidade jurídica de uma autarquia é feita diretamente com a publicação da lei, com a vigência da lei. Ela não depende do registro para adquirir personalidade jurídica. É bem diferente dos demais entes, porque a autarquia ela nasce diretamente com a publicação, com a vigência da lei. Não precisa do registro. Ela vai ser registrada posteriormente, claro. Mas o nascimento dela, ou melhor dizendo, a aquisição da personalidade jurídica, não depende do registro. Atividades típicas do Estado. Ela faz coisas que era para a própria direta estar fazendo. E aqui tem um pouco a ver com aquela personalidade do direito público que nós havíamos dito antes. Um outro ponto importante também, olha só. Algumas características aqui das autarquias. Você vai notar que esses pontos, eles possuem aprofundamentos em tópicos próprios. Não é o que a gente está falando aqui. Eu não vou aprofundar nada aqui, porque inclusive não é o momento. Aqui nós estamos falando de características gerais. Então, independente de como está no seu edital, se está falando organização da administração pública, se é o estudo de autarquia, essas características gerais nós precisamos saber. Agora, os aprofundamentos delas são todos feitos em tópico próprio. Primeira característica aqui, ó, e uma das mais importantes, a responsabilidade civil de uma autarquia é objetiva, igual da direta.
é aquela que se configura independentemente da presença do dolo ou da culpa. Por enquanto, só grava que é objetiva e corre para abraço. O regime de pessoal, quem trabalha numa autarquia é regido por um estatuto. É o regime estatutário, por exemplo, Lei 8.112 de 90, no caso de uma autarquia federal, não é seletista, é estatutário. Ô, professor, tem umas autarquias aí que eu tô ligado que são seletistas. Exceções, são coisas esquisitas. Para prova, coloca lá que elas são estatutárias. Daqui para baixo não cai tanto. É mais complementar, é mais para garantir. Vai encontrar uma ou outra questãozinha, mas a gente não pode pagar para ver, né? A gente tem que dar uma olhada também, pelo menos, de forma mais superficial. Olha só, o patrimônio. Os bens autárquicos são considerados bens públicos. Isso significa que eles possuem uma certa proteção especial. Por exemplo, impenhorabilidade, eles não podem ser penhorados. Não pode o oficial de justiça penhorar um carro de uma autarquia, pois eles gozam dessa proteção especial que é ofertada aqui aos bens públicos, dentre outros, mas a impenhorabilidade é a mais importante. Tá, se os bens são públicos não podem ser penhorados, como que ela paga os seus débitos judiciais? Precatórios. Também pega aquela fila, aquela ordem para pagamento que é no artigo 100 da CF, igualzinho à direta. Eles possuem também imunidade tributária recíproca, justamente em virtude da sua personalidade de direito público. E o último detalhe, elas também, quando estiverem em juízo, possuem aquelas prerrogativas processuais, aquelas vantagens dentro de um processo, igual a direta. Por exemplo, prazo em dobro. Olha que legal. Reparou que aqui a autarquia segue a mesma coisa que a direta? É muito parecido. Tanto que quando a gente estuda direta, a gente nota que essas características aqui são todas da direta. É o que eu te disse. A autarquia, por conta da sua personalidade, é extremamente parecida com a administração direta. Só que ela não faz parte da direta, é um ente da indireta. Beleza. Olha as espécies de autarquias que nós temos. Ó, primeiro, as autarquias comuns ou ordinárias. Como assim ordinária? Tá, tipo, cachorro. Não é ordinária que é no sentido de comum. Em direito, ordinária não é aquela coisa safada, cachorro, não. Ordinária é comum. Autarquia comum, é autarquia, que é o que a gente viu até aqui. Mas nós temos, olha só, as autarquias fundacionais ou fundações autárquicas. Quem são essas? Anota aí. São as fundações públicas de direito público. Mas, calma, só anota. Só escreve. Depois, quando a gente falar das fundações públicas, eu vou te explicar o que é isso aqui. É apenas um link que lá, quando estudamos as fundações, eu vou fazer a remissão. Por enquanto, só anota. Fundação autárquica ou autarquia fundacional é uma fundação pública de direito público. Beleza? Temos as autarquias territoriais. São os territórios. Deve ter visto em muito lugar que fala assim, né? União, Estado, DF, município, território. Pois é. Hoje no Brasil não existe mais nenhum território. O último que nós tínhamos era Fernando de Noronha, que foi incorporado ao estado de Pernambuco. Mera curiosidade. Não existe nenhum. Mas caso fossem criar um território, esse território seria o quê? Uma espécie de autarquia. Uma autarquia federal. Nós temos também as agências reguladoras, ANAC, Anvisa, Ancine, Anatel, ANEEL, AEL. Então, nesse caso aqui, as agências reguladoras, elas regulam determinada atividade. Só que, veja bem, a agência reguladora é algo que você estuda apenas quando tem o tópico expresso no edital, que não é muito comum, inclusive, diga-se de passagem. Alguns editais têm, mas a agência reguladora não é estudado aqui por quê? Porque é um tópico específico do edital, que tem lei própria, tem regras próprias, mas só precisa saber que as agências reguladoras são espécies também de autarquias. Então, nesse momento, é só isso que a gente precisa saber. As autarquias interfederativas são os consórcios públicos de direito público. A mesma coisa de agência reguladora. A gente só estuda em momento oportuno se tiver no edital. Por quê? Autarquia, no caso aqui, interfederativo, os consórcios públicos também representam um tópico à parte. É uma lei própria, também tem regras próprias que nesse momento também não nos interessa em nada. É uma previsão específica que tem que estar no edital e é estudado também em momento oportuno. Por isso não tem que ficar estudando isso aqui quando fala só da organização da administração de forma genérica, conforme nós estamos vendo. Então tem que tomar essas cautelas para não sair estudando coisa também na hora errada ou até mesmo fora, né? Beleza. As autarquias profissionais, essa aqui a gente vai falar um pouquinho, são os conselhos de fiscalização da atividade profissional. Por exemplo, Conselho Regional de Medicina, CRO, CRF. Antes da Constituição de 88, esses conselhos eram pessoas jurídicas de direito privado. Mas aí veio a Constituição de 88 e falou o seguinte, olha, para exercer o poder de polícia, tem que ter personalidade de direito público. Aí deu ruim,
Por quê? Eles exercem poder de polícia. E como que eles exercem poder de polícia se eles têm personalidade de direito privado? Bora fazer uma gambiarra. São autarquias. Então hoje eles são considerados espécies de autarquias, têm personalidade de direito público justamente porque eles exercem poder de polícia, eles fiscalizam atividades profissionais. Mas tem uma observação, vem cá comigo. Olha só. E a OAB, Thales? A OAB é uma autarquia, que a OAB também é um conselho fiscalizador da atividade profissional. A Ordem dos Advogados do Brasil também é um conselho que fiscaliza a atividade profissional, mas é uma autarquia? Aí deu discussão. Pelo seguinte, a OAB, ela é uma pessoa jurídica de direito público. Isso não tem discussão, pois ela exerce o poder de polícia. Só que ela não está sujeita a algumas regras que os demais entes estão. Por exemplo, a OAB não precisa fazer concurso para contratar seus servidores, seus funcionários, o pessoal que trabalha ali. A OAB não precisa fazer licitação para adquirir obras, bens e serviços. A OAB não precisa prestar contas. Aí o pessoal falou, não, peraí, para tudo. O que a OAB é? Porque se ela é uma autarquia, direito público, ela tem que fazer essas coisas. Agora, se ela não for fazer essas coisas, ela não é autarquia. Então ela é uma autarquia e está sujeita ou ela não é uma autarquia? E aí? Aí a treta desenrolou e chegou até no STF. E o STF falou o seguinte, a OAB é uma entidade sui generis. O que é sui generis? Sui generis vem do latim, tipo, eu não sei que porra é essa. Dá licença que eu tenho uns HCs para assinar. Então, o que é sui generis? Sui generis, na verdade, vem do latim sem gênero. OAB é uma entidade ímpar. Ai, que chique isso. Ó, é uma entidade única. É como se fosse uma coisa à parte, é só ela que é assim. O STF chegou e falou, ó, tipo assim, é só ela que é assim e vida que segue, beleza? Então, a OAB é uma autarquia? Não, não é uma autarquia. Ela parece, ela tem essa natureza de direito público, mas ela não é uma autarquia, ela é uma entidade sui generis, ok? Justamente por essas características que aqui nós vimos. Muito bem. Olha como é fácil essa parte que a gente estudou até o presente momento. Vamos dar uma treinadinha? Acompanha na tela comigo aí a primeira questãozinha. Olha só. Entre as pessoas da administração indireta e os entes federativos que as instituíram ou que autorizaram sua criação, inexiste relação de subordinação. Até aqui correto. Então, ó, entre a direta e os entes federativos que instituíram a sua criação, inexiste subordinação. Até aqui maravilha. Havendo entre eles relação de vinculação que fundamenta o exercício do controle finalístico ou tutela, correto, tutela administrativa, controle finalístico, supervisão ministerial. Questão correta. Vamos para a próxima. As autarquias somente podem ser criadas mediante lei específica, correto? A autarquia lei cria precisa de lei. Enquanto as empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações que integram a administração indireta podem ter sua criação autorizada mediante decreto do presidente da República? Decreto não, né, velho? Só por meio de lei. Decreto não, princípio da reserva legal. Questão errada. As autarquias são pessoas jurídicas criadas por lei, realmente elas são criadas por lei, correto, e possuem liberdade administrativa, não sendo subordinadas a órgãos estatais. Correto, então a autarquia, a lei cria, ela tem realmente liberdade administrativa, igual a gente está vendo aqui, elas têm essa liberdade administrativa, que é a sua autonomia administrativa, e elas não estão subordinadas a órgãos estatais. Questão correta, show de bola. Mais uma. Em virtude do princípio da reserva legal, a criação dos entes da administração indireta depende de lei específica? Veja bem, eu não estou perguntando se a lei cria ou se a lei autoriza a criação. Nós estamos perguntando se a criação depende de lei específica. Ela depende? Sim, depende de lei específica. Questão correta. Cuidado para não inventar uma pegadinha que não existe na hora da prova. O princípio da especialidade na administração indireta impõe a necessidade de que conste na lei de criação do ente, então na lei de criação da entidade, a atividade a ser exercida de modo descentralizado. Correto, é isso que esse princípio fala. As finalidades, as especialidades do ente já irão constar na lei de sua criação. Questão correta. A administração pública indireta na esfera federal compreende as entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público e de direito privado. Não, beleza, a indireta, realmente, ela tem a galera que tem personalidade de direito público e de direito privado, até aqui ok.
as quais mantêm relação de subordinação e controle hierárquico com os ministérios com os quais guardam pertinências, é errado, não há hierarquia, não há subordinação entre a direta e a indireta. Nós temos supervisão ministerial, mas não o controle, não a subordinação. Questão errada. Olha só isso aqui que legal. A criação de autarquia federal depende da edição de lei complementar? Tipo assim, tem que ser lei complementar para criar uma autarquia? Errado, pois poderia ser feita também a criação por meio de uma lei ordinária. Então ela não depende não, pois poderia ser feita por uma simples lei ordinária. Questão errada. Viu como não é difícil? Bem tranquilo, né? Só que tem que ter atenção aos detalhes. Um detalhezinho que não sabe a questão, né? Então, bundinha na cadeira, muita atenção aí e corre para abraço que esse tópico é certo na nossa prova. Valeu? Grande abraço, até a próxima aula.